Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o Eterno que não deveria existir, parte 19. Capítulo 197. Algumas horas antes, em um planeta sem sol e desprovido de luz, 3 indivíduos estavam sentados dentro de uma caverna, precisando descansar, pois haviam acabado de lutar contra um inimigo. 2 deles se entreolhavam com irritação e raiva, enquanto o outro tentava freneticamente encontrar uma maneira de escapar do local. Eu pensei que você fosse melhor, irmão, disse um homem de cabelos negros, Loki. Uma tarefa tão simples, mas você nem consegue realizá-la. Esse éter é mais forte do que você pensa. Eu não posso simplesmente destruí-los, zombou o outro, Thor. A ideia foi sua. Com certeza você deveria ter pensado em um plano B caso as coisas dessem errado. Eu estava confiando em você, disse Loki simplesmente. Mas parece que cometi um erro de cálculo grave. Não é hora de brincadeira, irmão, disse Thor severamente. A mamãe está terrivelmente doente por causa dessa confusão, e você decide se mudar sem um plano B? Essa deveria ser a sua busca por redenção. Como vamos encontrá-lo agora? De repente, um som ecoou pela caverna. Era o som de um telefone tocando, fazendo os 2 irmãos se virarem para a terceira pessoa, Jane Foster. O que é isso? Loki questionou. SHHH, disse Jane, tirando o celular do bolso. Ela pareceu surpresa ao ver o telefone tocando no meio do nada, a milhões de quilômetros da Terra. Como isso está acontecendo? Jane então pegou o telefone e foi recebida por uma voz masculina. Richard, é você? Ela continuou a falar com um homem por trás do telefone, deixando os 2 asgardianos confusos. Jane de repente fez sinal para que os 2 a seguissem enquanto olhava para o chão abaixo. Ela viu um chaveiro colorido, que pegou e rapidamente se aprofundou na caverna. Os 2 irmãos pareceram confusos, mas seguiram mesmo assim. Mas de repente, ao passarem por um certo ponto da caverna, foram transportados para outro mundo. O ar frio atingiu rapidamente seus corpos. Antes que percebessem, eles chegaram a Londres. Ela então olhou ao redor e viu um carro vermelho quebrado. Vamos, precisamos descobrir para onde Malek está indo primeiro. Os 3 chegaram à casa de Darcy no meio da noite. Jane, ainda com sua roupa asgardiana, correu em direção à sua mesa, mas então percebeu que alguém a ocupava. Dr. Selvig. Ela disse, cumprimentando o professor. Selvig virou-se para Jane e sorriu. Jane levantou-se, revelando apenas que estava vestindo apenas uma cueca branca. Uau, o que você está vestindo, doutor? Disse Jane, estranhando, mas mesmo assim abraçou o professor. Ele disse que consegue pensar melhor sem calças, disse alguém, provavelmente seu assistente. Ah bem, doutor, preciso da sua experiência nisso. Algo está acontecendo em Londres. Os portais vão convergir para um ponto, e um possível desastre vai acontecer. Entendi, talvez eu saiba do que você está falando, disse ele, afastando-se de Jane, mas então, ele viu Thor entrando na sala. Dr. Selvig, disse Thor com um sorriso. O senhor está bem? Thor, disse Selvig surpreso. Claro que estou bem. Seu irmão está com você? Selvig parecia nervoso com a ideia de rever Loki. Thor não respondeu, o que deixou Selvig ainda mais nervoso. Então, seu pesadelo se tornou realidade quando o homem que ele temia apareceu atrás de Thor. Olá, Dr. Selvig, disse Loki com seu sorriso encantador. Você não mudou nada. Selvig empalideceu ao ouvir o suspiro, engolindo saliva pesadamente. Meu Deus! Asgard? Um guerreiro asgardiano caminhou lentamente em direção ao trono, onde Odin está sentado calmamente, olhando para a luz acima. Meu senhor, o guerreiro se curvou diante de seu rei. Meus filhos, ele perguntou ao guerreiro. Endal os viu viajando para Midgard. Parece que a convergência será focada lá. Odin só pôde suspirar com a notícia. Então a busca pela redenção de Loki seria fácil demais. O guerreiro ficou confuso. Meu senhor, não importa, disse Odin. Envie um mensageiro para Midgard. Assim que o éter for recuperado, envie-o para os Eternos na Terra, de preferência Plutão. Se me permite, meu senhor, um conselheiro de Odin falou, mas foi imediatamente interrompido. Eu sei, as pedras não podem estar no mesmo lugar, disse Odin enquanto acariciava a barba. Mas ele é uma exceção. O guerreiro virou-se para o conselheiro, mas recebeu como resposta um aceno de cabeça. Então o guerreiro fez a saudação e se afastou do trono, sem se esquecer de se curvar diante do rei uma última vez. Você já me pediu para lhe dar o éter antes, Plutão. Odin riu de si mesmo. E eu o darei agora. Capítulo 198. Londres, meia-noite. Na esquina da rua, uma livraria se preparava para fechar no meio da noite. A livraria estava realizando um encontro com o autor, e a fila estava bem longa, então demorou bastante para que todos os fãs presentes fossem embora. O dono da livraria estava varrendo o chão da livraria, enquanto a autora do livro estava arrumando suas coisas e colocando-as na bolsa. Que dia não é, senhorita Collins? Perguntou o dono da livraria alegremente. Bem, cansar seria a escolha certa, comentou a escritora de 20 e poucos anos, rindo. Collins terminou de arrumar as malas rapidamente e foi até o dono da livraria. Aqui, deixa eu te ajudar. Ah não se preocupe, senhora Collins. Você me ajudando a atrair clientes já está me ajudando. Você deveria ir para casa, como disse, este evento está bem cansativo, disse o dono da livraria, rejeitando rapidamente as boas intenções de Collins. Mas meu Deus, eu sempre pensei que as crianças de hoje em dia não leem mais, mas a senhora tem muitos fãs leais, senhora Collins. Collins riu ao se importar com a rejeição do dono da livraria. Talvez a minha escrita tenha esse efeito nas pessoas. Bem, seus livros são realmente bons, então talvez seja. O dono da livraria concordou com o pensamento. De repente, a campainha tocou, e isso fez com que os 2 se virassem em direção à porta da frente. Lá, uma mulher asiática entrou na livraria, parecendo um pouco cansada. Estou um pouco atrasada, não é? Disse a mulher, virando-se para o dono da livraria e para Collins. O que você acha? Zombou Collins.
É meia-noite, Cersei. Desculpe, ocorreu um imprevisto no museu. Cersei suspirou enquanto olhava para o relógio. São exatamente 0 hora. Cersei então caminhou até o dono da livraria e estendeu a mão. O senhor deve ser o Sr. Brooks. Obrigada por deixar Robin usar sua livraria. O prazer é todo meu, mas, você é... O dono da livraria fica bastante confuso com o aparecimento repentino desta mulher. Ah, desculpe, eu sou a Cersei, prima da senhorita Robin Collins, disse ela com um sorriso. Além disso, a empresária dela em meio período. Ah, foi você quem me contatou? A dona da livraria finalmente percebeu quem era. Você deve ser uma mulher ocupada, hein? Bem, na verdade não, disse Cersei, envergonhado. Trabalhei como professor no Museu de Londres, então tenho bastante tempo livre, embora pareça que esse tempo livre não existe hoje. Ah, um intelectual, pelo que vejo, sorriu o dono da livraria. Bem, não vou impedi-lo de ir para casa agora, não se preocupe, posso terminar de limpar a livraria sozinho. Cersei e Robin caminhavam tranquilamente pelas ruas de Londres. A noite estava bastante tranquila, o ar fresco era relaxante e o espaço vazio os fazia sentir-se relativamente seguros. Robin notou a atmosfera fresca e agradável, então pegou seu caderno e começou a escrever. O que você está fazendo? Cersei perguntou curiosamente, olhando para o caderno de Robin. Está uma noite linda, ela cantarolou. Acho que vou sentar em algum lugar no parque, você pode ir para casa primeiro. Sprite, é meia-noite, alguém pode pular em você ou algo assim, disse Cersei preocupada. Robin, cujo nome verdadeiro é Sprite, zombou. Pular em mim? Sério? O quê? Estou preocupada, disse Cersei, dando de ombros. Você acha que mesmo sendo semi-humana agora sou impotente? Sprite ergueu a sobrancelha. Eu ainda tenho meus poderes, nossa. Tudo bem, mas mesmo assim, por que você está indo ao parque? Reunindo ideias, Sprite cantarolou. Tenho estado preso ultimamente. Tenho uma ideia interessante sobre um mundo de fantasia. Fantasia? De novo. Cersei permaneceu em dúvida. Bem, meus livros anteriores são baseados na história e no que vimos quando viajamos. Mas este será um mundo totalmente novo. Ah, você está seguindo Tolkien agora? Talvez. Sprite deu de ombros. Mas é sobre um homem que nasceu em uma tribo do deserto, em busca de vingança, jurando destruir os impérios que um dia tentaram controlar o deserto em que sua tribo vivia. Deixe-me adivinhar, a tribo dele foi exterminada por aqueles impérios. Bem, sim. Mas em vez da conquista total, o protagonista se inserirá nas sociedades deles, corrompendo lentamente o sistema e fazendo com que esses impérios se autodestruam. Ah, e o protagonista possui um antigo conhecimento de batalha chamado Canto da Espada. Canto de Espadas. Cersei riu, divertida. Que tipo de nome é esse? Bem, eu estava pensando que a arte é essencialmente recitar poemas enquanto ataca com uma espada, dando-lhes uma magia poderosa. É como quando os árabes costumavam gritar poemas para seus inimigos na esperança de terminar a batalha mais cedo. Certo, você está se precipitando. Os dois continuaram andando, mas Sprite não parava de falar. Acho que é uma ótima ideia, quer dizer, vai ser tipo Duna, eu acho, guerreiros do deserto lutando, mas também muita política, pode ser um sucesso. Estou pensando em chamar o primeiro livro de poemas do deserto. O que você acha? Mas então, nenhuma resposta. Cersei, perguntou Sprite, mas quando olhou para onde Cersei costumava estar, ela sumiu. Na verdade, Sprite está em um lugar completamente diferente. O lugar parecia majestoso como um castelo. Ela estava em um corredor aberto, com uma vista como qualquer outra. Observou a paisagem à sua frente e viu uma cidade com ouro reluzente em cada prédio. Que diabos! Os olhos de Sprite se arregalaram ao ver aquilo. Então, Sprite sentiu um objeto afiado tocando seu pescoço. Você foi pega invadindo o Palácio Real de Valas Jalf, residência do pai de todos, disse a voz fria atrás dela. Diga seu nome e propósito antes que eu corte sua cabeça, estranha. Sprite só conseguiu franzir a testa diante da declaração, antes de se virar lentamente para ver quem a ameaçou. Capítulo 199. Sprite agora estava no meio de uma sala do trono, olhando para um homem sentado no trono. O homem tinha um tapa-olho, e ela sabia disso muito bem durante seus dias de Eterna. Que lugar incrível você tem aqui, disse Sprite, com as mãos algemadas pelos guardas. Ela olhou ao redor e viu os pilares dourados, as tapeçarias atrás do trono e os poderosos guardas guardando. Estou surpreso em vê-lo aqui, Eterno, disse o homem no trono. Mas acho que não posso mais chamá-lo assim, porque você não é mais um Eterno. Se eu for, provavelmente serei punida por deserção agora mesmo. Sprite deu de ombros. De qualquer forma, você pode me soltar agora. Ela apertou as mãos na frente do rei, apontando para as algemas. O homem no trono encarou Sprite por um tempo, antes de sinalizar aos guardas para que a soltassem. Assim que foi solta, ela esticou os braços para sentir as mãos novamente, antes de falar novamente com o homem à sua frente. Então, como eu viajo de volta? Como eu cheguei aqui, afinal? A convergência está acontecendo, Sprite, disse o homem, Odin. Todos os 9 reinos se alinharam, portais estão aparecendo aleatoriamente por toda parte. Sprite ergueu a sobrancelha. Convergência? Isso deveria ser um desastre ou algo assim? Não deveria ser, disse Odin calmamente. Mas alguns indivíduos podem explorar isso de alguma forma. Parece que algo está acontecendo na Terra. Sugiro que você ajude meus 2 filhos a lidar com isso. Seus 2 filhos? Sprite ergueu a sobrancelha. Você está falando daqueles pirralhos? Sério? Olha, cara, eu estou aposentada. Pode ligar para o Plutão ou algo assim. Eu só quero ir para casa. Odin apenas riu da resposta dela. É uma pena. Embora a última localização conhecida dos meus filhos seja em Londres, e ouvi dizer que você mora lá.
Seria uma pena se algo acontecesse com aquele lugar, não é mesmo? Ao ouvir isso, o rosto de Sprite se contraiu. Ah, merda. Sprite agora estava dentro do Bifrost com uma armadura de estilo asgardiano e 2 adagas presas à cintura. Coça, mas acho que serve. Sprite deu de ombros enquanto tentava se acomodar melhor na armadura. Você não precisa fazer isso, sabe? Me dar adagas Uru. Considere isso um presente, disse Odin com um sorriso. E uma recompensa antecipada por ajudar meus 2 filhos. Bem, minha cidade natal vai ser destruída se eu não ajudar. Mas acho que você poderia perguntar ao Plutão. Não tenho dúvidas de que ele também vai te ajudar, disse Odin calmamente. Então, acho que é uma despedida. Boa sorte, Sprite. Você também, velho, disse Sprite indiferente. E espero que sua esposa se recupere logo. Eu também espero. Odin sorriu. Então virou-se para o porteiro que aguardava. Endal, abra o Bifrost. E com isso Sprite voltou para casa, para Londres, onde precisava fazer muitas coisas. Quando Sprite chegou ao centro de Londres, ela pôde ver os portais dos reinos acima de um ponto específico, onde também havia uma nave espacial gigantesca. Que diabos? Sprite murmurou silenciosamente. De repente, ela sentiu uma vibração no quadril. Seu celular tocou e ela rapidamente atendeu. Alô? Sprite disse ao telefone. Finalmente. Sprite, onde você está? Gritou uma voz ao telefone. Era Cersei. Uma nave espacial está no meio de Greenwich e você desapareceu de repente? Calma. Sprite revirou os olhos. Tive um encontro meio bizarro com o pai de todos há pouco. O pai de todos? Cersei questionou incrédula. Como Odin? Não, Arishem. Claro que é Odin. Disse Sprite irritado. De qualquer forma, parece que tem um trabalho para ajudar os príncipes de Asgard mais uma vez. Então, tchau. Espere, Sprite. Antes que Cersei pudesse dizer qualquer outra coisa, Sprite desligou a ligação. De longe, Sprite podia ver um certo deus do trovão voando em direção à nave espacial e, claro, ela o seguiu. Com o passar do tempo, Thor e Loki se lançavam contra Malek, o amaldiçoado, Thor com seu martelo e Loki com sua magia. Eles pulavam de portal em portal, lutando de reino em reino, mas, eventualmente, retornaram à Terra. Thor cuspiu um pouco de sangue da boca ao ver o corpo de Malek sendo coberto por éter. Sabe, eu pensei que você fosse bater mais forte, disse Thor com um sorriso irônico. Mas talvez eu estivesse errado. Malek franziu a testa diante do golpe, e estilhaços vermelhos foram lançados rapidamente em direção a Loki e Thor. Ótimo, agora você o irritou, disse Loki sarcasticamente. Como vamos impedir isso se não conseguimos terminar a luta rapidamente? A raiva gera julgamentos equivocados, irmão, disse Thor confiante. Não fale em lutar comigo, eu tenho mais experiência que você. Bem, a última coisa que preciso é que você adie isso por mais tempo, retrucou Loki. Os portais estão ficando cada vez maiores. É só uma questão de tempo até que não consigamos mais detê-los. Malek ficou cada vez mais irritado com o fato de os 2 irmãos lutarem na sua frente, aparentemente o ignorando. Com a fúria, os olhos de Malek ficaram vermelhos como sangue, e o éter ao seu redor ficou muito mais selvagem. Conforme crescia, Malek lançou 2 enormes fragmentos, direcionados a Loki e Thor. Os 2 fragmentos perfuraram o ar e eventualmente perfuraram o peito de Loki e Thor. Malek tinha um sorriso enorme no rosto, finalmente conseguindo superar o obstáculo. Mas, de repente, ele sentiu uma pontada nas costas que o fez ficar sem ar. Sabe, para um homem que tem um dos objetos mais poderosos do universo inteiro, você parecia bem sem graça, disse uma voz feminina atrás dele. E você está usando errado. Quer dizer, fragmentos e tentáculos? Sério? Malek então viu a ilusão ao seu redor desaparecer lentamente, com Loki e Thor saudáveis em pé na frente dele, e uma mulher o agarrando por trás. Malek sentiu uma humilhação insuportável. O éter ao seu redor ficou cada vez mais selvagem, por fim, explodiu, afastando todos dele. Malek puxou a adaga que estava cravada em suas costas e se virou para a mulher que havia feito isso. Ei, não jogue isso fora, choramingou a mulher, apontando para a adaga. É Uru, cara, sabia? Malek só conseguiu franzir a testa enquanto os 2 príncipes permaneciam ao lado da mulher, aparentemente imperturbáveis diante de seu poder. Capítulo 200. Sprite sacou sua outra adaga enquanto 2 dos príncipes a observavam. Seu rosto foi lentamente coberto por uma máscara, escondendo sua identidade. Olá, tia, disse Loki nervoso. Você está linda. Primeiro não me chame de tia, disse Sprite sem rodeios. Em segundo lugar, o que houve com a elfa pálida? Ele é um elfo negro, disse Thor, sério, girando seu martelo prontamente. Ele quer trazer a escuridão aos 9 reinos. Mas ele é pálido. Sprite ergueu a sobrancelha. De qualquer forma, olá Thor, você nunca me visitou desde que ficou famoso. Eu tenho estado ocupado, disse Thor, engolindo saliva. E o Loki também não te visitou. Por que só eu? Bem, pelo que eu vi, ele se tornou um criminoso aos olhos de Asgard e Sprite cantarolou. Então não é uma situação ideal para visitar, é? É sim, mas... Cuidado! Sprite se aqueceu de repente. Uma nuvem de estilhaços vermelho-sangue foi lançada pelo ar em direção a eles. Ela rapidamente pulou para longe da trajetória, evitando-a, enquanto Thor voava e Loki rolava para o outro lado. Quando Sprite desapareceu da vista de Malek, o elfo negro a procurou intensamente. Ele lançou seus cacos por toda parte, mas Sprite nunca apareceu. Infelizmente para Sprite, seu telefone tocou novamente, e suas ilusões puderam ser percebidas por Malek usando o som. Ah, qual é? Sprite xingou. Uma rajada de material vermelho-sangue atingiu seu peito, jogando-a em direção ao pilar atrás dela, quebrando-o. Kug, Sprite gemeu dolorosamente.
Loki e Thor correram rapidamente até ela para verificar seu estado. Tia Sprite, você está bem? Disse Loki enquanto a ajudava a se levantar. Eu não sou uma criança indefesa, Loki disse Sprite, erguendo a sobrancelha. Não se esqueça de quem te ensinou todos os seus truques. O telefone ainda vibrava no bolso dela, esperando que ela atendesse. Ela pegou o telefone e viu de quem era o número. Legal, um reforço. Sprite sorriu. Ela pegou o telefone, e uma voz saiu rapidamente da ligação. Sprite, onde você está? Disse a voz, era Plutão com sua voz estranhamente britânica. Cara, é você? Sprite praticamente gritou. Você pode me ajudar um pouquinho? Eu e esses caras bonitões ao meu lado estamos lutando contra esse cara estranho do espaço. Meninos bonitos? Só se apresse. Tudo bem, eu vou. Plutão desligou rapidamente, deixando Sprite encarando Malek novamente. Olhando para o telefone, Sprite apenas bufou e jogou o aparelho fora. Por que você fez isso? Loki perguntou confuso. Não quero nenhuma perturbação, disse Sprite. Certo, rapazes, sigam-me. Thor, voe até lá e ataque-o com seus raios. Loki, veja se consegue destruir a nave dele lá. Atacá-lo com raios? Thor franziu a testa. Com todo respeito, tia Sprite, isso não vai fazer nada, só vai. Enfie-o no buraco errado. Eu sei, disse Sprite. Mas é esse o ponto, vamos distraí-lo um pouco enquanto Loki tenta destruir a maldita nave e esperar por reforços. Backup. Plutão, claro. Quem mais? Seus amigos Vingadores? Sprite zombou. Eles têm um pé atrás, duvido que apareçam. Thor olhou para Loki, que apenas deu de ombros impotente. Thor apenas suspirou. Como quiser, tia Sprite. Loki também correu rapidamente em direção à nave espacial enquanto suas mãos brilhavam em verde, magia o envolvendo. Certo, agora vamos ao Elfo Pálido. Sprite brandiu sua adaga e correu em direção a Malek. Vocês não podem adiar o inevitável, Asgardianos, gritou Malek. A escuridão retornará. De repente, uma saraivada de raios atingiu Malek, e o trovão quebrou o vidro ao redor. Malek apenas se encolheu diante do raio e riu da tentativa. Isso é inútil, príncipe de Asgard, zombou Malek. Seu raio patético não pode causar dano a mim e ao éter. Malek estava prestes a atacar Thor, mas então sua visão escureceu, fazendo-o franzir a testa. Malek tentou atacar os arredores, mas nada aconteceu, sua visão continuou escura. O que é isso? Perguntou ele, irritado. Então, pela segunda vez, sentiu uma pontada atrás de si que o fez ofegar. Terráqueo. Ele xingou enquanto fragmentos de éter eram lançados pelo ar ao seu redor. Sabe, você confia demais nisso, disse Sprite em algum lugar. E de novo, você está usando errado. Não perturbe meus planos, terráqueo. Malek rugiu enquanto o éter ao seu redor ficava mais selvagem. Bem, eu sou um terráqueo por si só. Sprite rebateu enquanto dava outra estocada pelas costas, fazendo Malek tropeçar. Sou de Olímpia, sabe, embora não saiba se poderei voltar e rever meu planeta natal. Olímpia? Malek riu baixinho. Ah, entendi, uma escrava celestial. Sprite franziu a testa. O que isso quer dizer? Tenho pena de você. Construída sobre mentiras, uma vida de serviço eterno. Argue. Malek gritou novamente ao sentir uma pontada no peito. A raiva que crescia dentro dele rapidamente explodiu, e o éter dentro dele explodiu. Chega! O éter ao redor dele se expandiu rapidamente, quebrando a ilusão de Sprite. A substância vermelha e sanguinolenta cercou a área, cobrindo todo o terreno do local. Malek podia ver que sua nave espacial havia desmoronado, com Loki presunçoso ao lado da carcaça da nave. Thor pousou ao lado de Sprite com uma expressão preocupada. Isso é ruim. Ele está iniciando o processo usando o éter. Não podemos detê-lo agora. Bem, acho que ganhamos tempo suficiente, disse Sprite sem se preocupar. Thor ficou confuso, então ela apontou para o céu. Thor viu um homem vestido todo de preto, segurando um bidente, observando a cena de cima. Sabe, toda vez que você aparece na Terra, sempre tem problema surgindo, disse o homem que flutuava. Vocês deveriam me pagar para lidar com a sua bagunça, Loki. Thor. Plutão olhou para Thor e Loki com seus assombrosos olhos roxos, fazendo ambos engolirem em seco. Em vez de ficar para conversar, ele se lança na tempestade de sangue vermelho que se forma à sua frente bem no centro. Plutão estava na frente de Malek, que controlava o éter com dificuldade. Bom dia para você, disse Plutão sarcasticamente. Você não pode me impedir, disse Malek arrogantemente. Você não pode destruir o éter. Malek, certo? Disse Plutão. Você é um elfo negro, não humano, certo? Eu venho de uma raça orgulhosa. Malek franziu a testa. Saia da minha frente, escravo do Celestial, você não pode me deter. Plutão assentiu. Ótimo, bem-vindos à Legião. Os olhos de Malek se arregalaram ao sentir uma dor tremenda no peito. Ao olhar para a dor, viu um buraco enorme no peito que o fez cair no chão. Sua pele rapidamente se transformou em pó dourado, entrando lentamente no corpo de Plutão. Você, disse Malek fracamente. Quem? É você? Como você disse, um escravo celestial, disse Plutão com indiferença. Malek desapareceu rapidamente no corpo de Plutão enquanto o éter crescia descontroladamente sem um intermediário. Os olhos de Plutão ficaram azuis, e a poeira vermelha foi rapidamente envolvida por energia azul, e sem hesitar, ele forçou a poeira vermelha a se depositar à sua frente, formando uma pedra do infinito. Sprite e os outros olharam para ele, pegando a pedra para si, antes de caminhar lentamente em direção a Thor. Aqui dá para o seu pai, disse Plutão. Ah, espera, antes disso. Plutão tocou a pedra, e seus olhos rapidamente ficaram vermelhos, e ele ficou em transe completamente sem reação. Plutão estava em uma dimensão escura, um lugar ao qual ele já estava acostumado. Quem ousa tentar me controlar? Uma voz ecoou por toda a dimensão. Você deveria saber, disse Plutão. Afinal, tenho 3 irmãos seus.
Uma névoa vermelha apareceu na frente de Plutão, antes de se transformar em uma construção vermelha de uma mulher madura. O construto olhou para Plutão de cima a baixo. Você é quem rejeita a realidade. Eu não rejeito a realidade, disse Plutão com um sorriso. Eu quero que ela mude. É a mesma coisa, disse a mulher construto. O que você está fazendo é uma blasfêmia para mim. Sua realidade é se tornar uma escrava dos celestiais. Tipo, você Plutão a interrompeu. Como as outras joias do infinito. Você não se sente amargurada por isso? É a ordem natural das coisas. A mulher construção sorriu fracamente. Você pode mudar, nós podemos mudar, Plutão apontou. Venha conosco. Plutão estendeu a mão, fazendo um gesto de bater o punho. O construto só conseguia olhar para o gesto dele. Muito bem, eterno. Mas, diga-me o nome primeiro, assim como você deu aos meus outros irmãos. Plutão sorriu ao ouvir a ordem. Muito bem, eu te chamei de Dolo. Espere, 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 espere. Não foi o construto vermelho que disse isso, não foi Plutão, foi outra pessoa. Plutão e o construto vermelho se voltaram para a voz, era Juno, com sua natureza brilhante de sempre. O que foi, Juno? Perguntou Plutão. Tenho uma ideia para um nome. Ela praticamente gritou. Continue. Plutão demonstrou interesse. Sabe aquele jogo que seu filho jogou outro dia? Ela pensou. O que é? Simir? Skirin? Plutão corrigiu. Sim, é isso aí. Juno pulou animada. Chame-a de deusa que possui a lâmina fria do castelo. O quê? Qual delas? Tem muita deusa que tem uma lâmina legal num castelo. Aquele em que você precisa falar com uma criança. Ah, me fala? Sim, isso. Juno gritou de alegria. Certo, certo, acalme-se. Plutão riu baixinho. Plutão então se virou para o construto vermelho. O que você diz, me fala? O construto vermelho sorriu carinhosamente para a animada Juno ao lado de Plutão. Então, de agora em diante, serei chamado de Mefala. Eu sou você, você é eu. Plutão assentiu, e ambos fizeram um gesto de toque de punho, juntando os punhos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 201. Plutão acordou de seu transe e viu todos olhando fixamente para ele. Você fez de novo, não é mesmo? Suspirou Sprite. Eu lembro que você fez isso uma vez na Noruega na frente de todo mundo, inclusive do Odin. Bem, já fiz isso 4 vezes, disse Plutão, olhando para Sprite de cima a baixo, avaliando-a. Você parece mais alta, aliás. Parabéns por conseguir o que queria. Graças a você. Sprite sorriu enquanto pegava sua outra adaga. Plutão então se virou para Thor e Loki, erguendo a sobrancelha. Vocês vão lidar com toda essa confusão. Vão assumir a responsabilidade, enquanto eu e Sprite vamos desaparecer, entenderam? Bem, deixe isso comigo, tio, disse Thor, orgulhoso. Eu conheço algumas pessoas da Terra agora. Plutão olhou para Thor sem expressão, encolhendo-se diante de sua ostentação. Ele não disse nada e se virou para Loki. Aqui, leve isso para o seu pai. Plutão entregou a joia da realidade a Loki, e Loki a pegou nervosamente. Você está me dando? Você é cego, disse Plutão suspirando. Vai, eu também vou, já estou farto dessa merda. Sprite, cumprimente a Cersei por mim e venha à nossa casa de vez em quando, o Hélio quer te ver. Ele quer me ver agora? Sprite questionou, divertido. Não, mas eu quero que você o veja, disse Plutão diretamente, fazendo Sprite suspirar. Tudo bem, talvez no próximo verão. Então te vejo quando eu te vir, disse Plutão, antes de desaparecer do lugar. Tena estava sentada em frente à televisão. Já fazia um dia inteiro desde o incidente em Londres, e agora era noite em Nova York. Tena vestia sua lingerie de seda, batendo o controle remoto no sofá. Ela estava no quarto, aparentemente esperando alguém chegar em casa. Não houve relato sobre quem é o responsável pela tragédia que aconteceu em Greenwich hoje, mas Thor, um dos membros dos Vingadores, disse que um alienígena foi o responsável e que apenas ele e seu irmão, Loki, responsável pela Batalha de Nova York, lidaram com o problema. Testemunhas afirmam que há mais 2 seres aprimorados não identificados que lidaram com o alienígena, mas o chamado Deus do Trovão negou qualquer envolvimento de outros indivíduos. O povo de Greenwich protestou contra a falta de transparência da Agência dos Vingadores que lida com o ser extraterrestre e acusou a agência de usar super-humanos rebeldes em todo o mundo. Os Vingadores não se pronunciaram sobre o assunto. Que bagunça, disse uma voz ao lado dela. Tena não disse nada. Em vez disso, olhou para o relógio na parede, que marcava exatamente meia-noite. Onde você estava? Conversando com a Cleo sobre essa confusão, disse Plutão sentado ao lado de Tena. O Conselho de Segurança Mundial agora está pressionando a SHIELD para que forneça ao Conselho informações sobre todos os seres sobre-humanos que foram identificados. Incluindo nós? Principalmente nós, disse Plutão. Mas não importa, Fury e a SHIELD não se lembram de nós, nem tem mais nenhum arquivo nosso. Tena se levantou rapidamente do sofá, fazendo Plutão se levantar também. Aonde você vai? Perguntou Plutão. Bem, agora que você está em casa, eu vou dormir. O que mais faríamos? Disse Tena com uma cara de pôquer, olhando para Plutão. Plutão se recostou no sofá, sentando-se no braço dele. Não sei. Conversar? Sobre o quê? Problemas. Plutão deu de ombros. Quer dizer, nosso filho provavelmente marcou alguns pontos para os pais da Genven. Então está bom, disse Plutão como se fosse a coisa mais natural a se dizer. Quer dizer, estamos planejando. Plutão, eles têm 13. E daí? Ellen se casou com aquele babaca quando ela tinha uns 14 anos. Eram tempos diferentes. Tena suspirou. Tudo bem, vamos falar de outra coisa. Plutão deu de ombros. Ou eu ganho um tempo livre com minha nova esposa, progressista. Tena apenas olhou para ele de cima a baixo, com um leve sorriso no rosto. Ou,
Plutão se levantou do braço do sofá e cruzou os braços em frente à cadeira, também com um sorriso irônico. Ela poderia ficar de joelhos. Tena apenas riu e balançou a cabeça com a provocação. Ela estava prestes a se ajoelhar, mas de repente, uma porta bateu. Ain, este é um mau momento para minha interrupção? Uma voz idosa bateu na porta. Que diabos? Resmungou Plutão abrindo a porta apenas para ver Odin, parado inocentemente em frente à porta do seu quarto. O que você está fazendo aqui? É invasão de propriedade. Eu só quero te devolver isso, disse Odin, sem conseguir conter o sorriso irônico. Ele abriu as palmas das mãos, revelando a joia da realidade. O quê? Por que você está me dando isso? Disse Plutão irritado. Lembro que você me perguntou isso alguns anos atrás. Bem, não preciso mais disso, resmungou Plutão. Pense nisso como um favor, disse Odin. Aceite, eu insisto. Confio que você pode protegê-lo com sua vida. Plutão suspirou. Tudo bem, vá embora, você está estragando a minha noite, velho. Odin riu da provocação. Você também é um velho, se bem me lembro. Tudo bem, vá. Plutão o empurrou para longe da porta, em direção à porta da frente. Ele a abriu e empurrou Odin para fora. Endal, traga seu rei de volta para o lugar dele. Bem, sinto muito por estragar a sua noite. Odin sorriu para ele, sem demonstrar arrependimento algum. Adeus então, amigo. Que possamos nos encontrar novamente. Espero que não, suspirou Plutão. E depois disso, Odin foi engolido pela Bifrost, desaparecendo da rua escura do Queens. Capítulo 202. O capitão Steve Rogers está caminhando em direção à porta de seu apartamento quando uma jovem loira sai de seu apartamento, trazendo suas roupas para lavar no andar de baixo. Steve apenas acenou para ela e a cumprimentou. Oi. Olá, a mulher sorriu. Eu só, vou descer. Sabe, você pode usar minha máquina de lavar, vai ser mais barato, ofereceu Steve. Ah, é, a mulher sorriu. E quanto custa? Só uma xícara de café, Steve disse suavemente. A mulher apenas riu. Eu, já tenho algumas roupas para lavar lá embaixo, então quem sabe na próxima vez. Steve só conseguiu sorrir diante da rejeição suave. Que pena. Você deixou o aparelho de som ligado, apontou a mulher enquanto caminhava em direção à escada. Talvez seja melhor dar uma olhada. Steve franziu a testa. Sério? Valeu, pelo aviso. A mulher então desceu as escadas enquanto Steve estava parado em frente à porta do seu apartamento. Ele destrancou a porta lentamente e a abriu silenciosamente. Ao entrar, recuperou lentamente seu escudo de confiança, que estava colocado ao lado da porta, e entrou sorrateiramente. Seu gramofone estava tocando, mas ele não se lembrava de tê-lo ligado. Espiou por uma parede lateral, em direção à sala de estar, e viu um homem descansando no sofá. Ele conhecia o homem, era Nick Fury, e sua presença ali só fazia Steve suspirar. Não me lembro de ter lhe dado uma chave, comentou Steve. Você realmente acha que eu preciso de uma? Fury suspirou enquanto se sentava no sofá. Steve só conseguiu balançar a cabeça. O que você está fazendo aqui? Steve rapidamente acendeu a luz, apenas para ver que Fury estava cheio de ferimentos superficiais que fizeram os olhos de Steve se arregalarem. Fury gesticulou para Steve não dizer nada enquanto apagava a luz ao seu lado. Minha esposa me expulsou de casa. Fury escreveu uma frase em seu telefone e mostrou a Steve, ouvidos por todo lugar. Você tinha uma esposa? Steve perguntou, olhando para a frase no telefone. Bem, você não sabe nada sobre mim, disse Fury, mudando a frase para outra. Escudo comprometido. Steve franziu a testa ao ver aquilo. Quem mais sabe? Fury se levantou, escreveu novamente no celular e mostrou para Steve. Só você e eu. Só meus amigos, Fury falou. Bem, se você precisar de alguma coisa. De repente, a parede atrás de Fury ficou cheia de buracos, que penetravam em sua direção. O homem gemeu de dor quando as balas se alojaram nas costas de Fury, e o homem caiu no chão, lamentando. Steve se moveu rapidamente, arrastando o ferido Fury para um lugar seguro. Enquanto Steve o encostava na parede, o afro-americano agarrou a mão de Steve e lhe entregou um pendrive. Encontre os invisíveis. O homem lutou para respirar e, por fim, desmaiou. Steve apertou ainda mais o escudo, tentando encontrar o agressor. Ele conseguia ver, logo atrás da janela, um homem de preto mirando uma arma de precisão nele. Não podia correr em sua direção, no entanto estava preso. De repente a porta do seu apartamento foi aberta à força e uma mulher entrou. Capitão? Sou agente 13, fui incumbida de mantê-lo seguro. Kate? Steve disse o nome da mulher, mas não obteve resposta. Por ordem de quem? Kate viu Fury inconsciente no chão e suspirou. Kate caminhou rapidamente em direção ao homem, verificando seu estado. Ela estava prestes a pedir reforços, mas sentiu que o dispositivo de comunicação lhe fora tirado, deixando-a em alerta. Ela viu que o dispositivo de comunicação estava pregado na parede, destruído. Olhou ao redor, apontando a pistola para todos os lados, para verificar quem tinha feito aquilo. O que é isso? Steve disse, levantando seu escudo. Fique alerta, capitão. Tem uma arma extra na cintura, pode ficar com ela, disse Kate. Steve olhou para Kate por um segundo e tirou a pistola da cintura dela, rapidamente em alerta. Quando Kate estava prestes a se virar, ouviu um som de pull vindo do canto da sala e sentiu uma picada no pescoço. Quando se deu conta, estava desmaiada no chão. Kate, agente 13? Steve tentou acordá-la rapidamente, mas então sentiu uma sensação aguda no pescoço. Capitão, não torne isso mais difícil para nós, disse a voz, seu sotaque parecia afro-americano. Quem é você? Steve perguntou, levantando as mãos. Um aliado, respondeu o homem. Deixe-me curar o diretor primeiro. Se você decidir entrar em combate, deixe-me apenas dizer que ninguém se beneficiará da luta. Steve mal podia acreditar naquele homem, mas, diante daquela posição comprometedora, só conseguiu assentir. Steve não se mexeu, continuou ajoelhado ao lado do corpo de Kate e viu um afro-americano com uma roupa estranha, injetando uma mistura em seu sangue.
A fúria brilhou em laranja, deixando Steve em pânico, mas o homem com o equipamento estranho rapidamente o tranquilizou, fazendo um gesto para que ele se acalmasse. Steve então pôde ver o corpo de Fury se recuperando a uma velocidade surpreendente, a bala se desprendendo e o sangue não estava mais visível. Extremes? Perguntou Steve, curioso. Achei que isso fosse raro. Para civis. Não para nós, afirmou o homem enquanto examinava o corpo de Kate. Assim que nada pareceu anormal, ele se levantou, ajudando Steve a se levantar também. Quando se levantaram, Fury tossiu atrás deles, parecendo acordar. Vejo que quando vocês pedem cooperação, vocês falam sério, disse Fury ao homem afro-americano. Até usando extremes em mim. A confusão é sua, diretor, disse o afro-americano. E nós fomos pegos nela. Peço desculpas por isso, disse Fury, levantando-se. Não achei que você sabe quem fosse, você sabe o que? Deixe-me dizer uma coisa, diretor, disse o homem calmamente. No final disso, os Estados Unidos serão humilhados. Não assumiremos a responsabilidade por qualquer destruição ou baixas que ocorram neste conflito. Você tem a minha palavra. Fury assentiu fracamente. Virou-se para Steve e estendeu a mão. Capitão, acredito que você os conheceu, então deveria entregar o pendrive a eles. Quem são vocês? Perguntou Rogers enquanto entregava o pendrive ao homem afro-americano. O homem sorriu. Meu nome é Isaiah Bradley, capitão. Sou da Ordem dos Invisíveis. Isaiah. Steve franziu a testa. Eu te conheço? Você fez isso, disse a Isaiah. Mas vamos manter o profissionalismo de agora em diante. Vamos levar vocês dois para o nosso QG nos Estados Unidos. Espero que tenha estômago forte, capitão. Isaiah rapidamente sacou um pequeno dispositivo e o pressionou. Os três foram então engolidos por uma luz azulada e desapareceram do local, deixando o agente 13 sozinho. Capítulo 203. E 12 horas antes, um homem estava em uma sala bastante aberta, cheia de janelas. Vários projetores de hologramas estavam espalhados pela sala, e nesses projetores, projeções de homens e mulheres eram exibidas, todos olhando para o homem no meio da sala. Secretário Pierce, posso perguntar por que os Estados Unidos não publicaram os dados dos humanos aprimorados? Já faz quase um ano que o Conselho decidiu que seria melhor controlarmos os aprimorados até certo ponto, perguntou o vereador britânico. Até hoje não concordo com isso, interrompeu outro vereador, representante da Liga Africana. Essa votação não inclui todos neste conselho. A maioria concordou com a decisão, vereador, disse o vereador britânico. Essa votação incluiu apenas os humanos, não os símios. Esta não é uma questão dos símios, é uma questão da humanidade, argumentou o vereador francês. O objetivo dessa votação é ter uma carta na manga contra os símios e seu crescente exército e tecnologia, que eles não querem compartilhar. Ah, então é esse o motivo? Discriminação? Xenofobia desenfreada? Retrucou o conselheiro africano. É por isso que o rei Grodd não está aqui? O conselho decidiu que os símios são uma ameaça à humanidade? Eles são um inimigo? Nunca votamos sobre isso, pelo menos até onde eu saiba. Vocês, potências europeias, sussurraram em segredo, em conluio entre si. Eu não farei parte deste conselho tendencioso. Ninguém é tendencioso aqui, vereador, disse Pierce. Na verdade, vocês é que são tendenciosos. Vocês são os representantes da África, vizinhos dos símios. Mas esta sessão é só para humanos, vereador. Não estamos aqui para discutir os símios, já que eles não estão lidando com esse problema em particular, mas sim para discutir os indivíduos desonestos e aprimorados que proliferam. E como controlá-lo? Zombou o vereador africano. Eles são seres humanos, secretário. Eles têm um. Eles também são uma ameaça à humanidade, vereador, interrompeu Pierce. Nova York, Novo México, Brasil, China, Austrália, Sokovia e agora Londres, todos têm avistamentos de indivíduos aprimorados e desonestos, destruindo infraestrutura ou, em alguns casos, um quarteirão inteiro de uma cidade. Certamente o senhor deve estar preocupado com essa notícia, vereador? Estou, mas tratá-los como uma arma? Zombou o vereador africano. Não é assim que devemos proceder, secretário. Então, o que você sugere? Devíamos sentar à mesa com eles? Você é muito ingênuo, vereador, interrompeu o vereador britânico. Greenwich perdeu milhões de libras por causa do ataque. Nova York ainda está sendo reconstruída. Se não agirmos agora, outro vai acontecer. Nós já agimos. Demos ao rei Grodd a tarefa de... E onde está o resultado agora, vereador? O rei Grodd não fez nada além de se esconder em sua selva e guardar seu segredo lá. Ele nunca mais visitou o conselho, porque você não o convidou. Mesmo nas nossas reuniões habituais ele nunca mais vem. Acalmem-se, vereadores, disse Pierce calmamente. Este é um conselho civilizado. Não podemos tolerar brigas internas aqui. Então o que o senhor sugere que façamos, secretário? Perguntou o vereador africano. Não podemos simplesmente prendê-los porque nasceram mais superiores do que nós, não é? Não, isso provavelmente nos faria parecer um bando de velhos e velhas inseguros. Pierce riu, fazendo os outros vereadores também rirem. O que eu sugiro é que os analisemos primeiro. Análise. Descubra-os, disse Pierce. Quem é que pode ser uma ameaça à nossa sociedade e quem é inofensivo? Aqueles que podem cooperar conosco como os Vingadores ou aqueles que se recusam a cooperar. E depois, lidaremos com eles de acordo com as medidas apropriadas, é claro. Pierce sorriu. Para isso, precisamos dos dados, vereador, disse o vereador alemão. Os dados que não temos. Pelo que eu sei, a SHIELD tem isso. A senhora já perguntou a eles, secretário? Esse é o problema, vereador, suspirou Pierce. Fury se rebelou há algumas horas. Os dados estão protegidos na identidade dele. Achei que seu trabalho fosse controlar a SHIELD, secretário Pierce? Perguntou um vereador britânico.
Certamente você consegue fazer isso sozinho. Estou trabalhando nisso, vereador. Pierce sorriu. Mas preciso de favores de todos. Para investigar os indivíduos fortalecidos em seu país e reunir tudo no banco de dados do Conselho. A senhora está sugerindo que vendamos nosso próprio pessoal, secretária? Perguntou o vereador africano. É função da SHIELD proteger os interesses da segurança global. Por que devemos fazer o trabalho deles? Bem, neste momento, a SHIELD não está em suas melhores condições, vereador, disse Pierce. Então, pedi este favor a cada um de vocês. Para proteger a humanidade como um todo. O vereador africano só conseguiu suspirar e rapidamente saiu da reunião, desligando seu holograma. Muito bem, secretário. Faremos o que pudermos, assentiu o vereador francês. Resolveremos isso na próxima reunião. Um por um, os hologramas se apagaram e, finalmente, Pierce ficou sozinho na sala. Um assistente entrou repentinamente na sala, e Pierce se virou para ele. Você já o pegou? Perguntou Pierce. Ele desapareceu depois do ataque, senhor. E o projeto? Pronto para lançar, senhor. Só precisamos dos alvos. Ótimo. Pierce assentiu. Agende para voar daqui a 2 meses. Muito bem, senhor. Capítulo 204. 12 horas antes de Fury se tornar rebelde, Nova Orleans, na escuridão da noite, 2 pessoas estavam em frente a uma capela. Uma era uma adolescente e a outra, uma mulher adulta. Uma tinha cabelos loiros e a outra, cabelos pretos. Tem certeza de que é aqui? Disse o adolescente, Tandy Boven. Parece vazio. O menino mora aqui há uns 2 anos, disse a outra mulher, Jane. Vou deixar vocês duas conversando. O quê? Tandy perguntou bruscamente para Jane. Você vai me deixar falando com o garoto sozinha? Seu vínculo com ele é forte, Tandy. Jane sorriu. É melhor você conversar com ele primeiro, explicar o que está acontecendo. Tandy parecia bastante nervosa, ela olhou fixamente para a porta dupla da capela, hesitante. O quê? Você não vai falar com a sua paquera nem nada. Jane riu baixinho. Ela empurrou Tandy em direção à porta. Vai, ele não vai morder, eu acho. Você acha? Tandy bufou, mas continuou mesmo assim. Respirou fundo antes de abrir a capela. Jane apenas olhou para a moça que acabará de entrar na capela. As portas se fecharam sozinhas, como se o vento as empurrasse. Jane ficou parada em frente à capela, esperando a moça falar. Olhou para o relógio. Eram por volta das 21 horas, horário local. As ruas estavam vazias, todas as portas fechadas e não se ouvia nenhum barulho. De repente, seu fone de ouvido vibrou. Ela apertou o botão que estava preso a ele e uma voz falou. Jane, tem alguém te perseguindo, disse a voz. Eu sei, cantarolou Jane. É dolorosamente óbvio. Quer dizer, quem anda com um braço de metal? Descubra quem é. Parece que foi fabricado na União Soviética, mas dê uma olhada só para ter certeza. Entendido, disse Jane. Assim que desligou o telefone, ouviu um tiro ao longe e, pelo visto, vinha em sua direção. Jane levantou a mão e a arma bateu na palma da mão, estilhaçando-se. Jane deixou o chumbo cair no chão. Seus olhos brilharam no meio da escuridão, e um clarão de luz surgiu ao seu redor. O assassino viu que Jane havia desaparecido após o clarão passar, e isso o deixou alerta. O homem tentou procurá-la usando sua mira, mas não encontrou nada. Procurando alguma coisa, disse uma voz atrás dele. Ele se virou por instinto para atacar a voz usando seu braço de metal, mas a mulher atrás dele a bloqueou facilmente, até mesmo agarrando-a pelo bíceps. O assassino então usou o outro braço para socar o rosto da mulher, mas ela apenas o agarrou com a outra mão. Jane encarou o rosto do assassino, que usava óculos escuros vermelhos e uma máscara preta. Quem é você por trás dessa máscara? Disse Jane em russo. Os olhos do assassino se arregalaram ao ouvir a voz dela. Antes que o homem pudesse fazer qualquer coisa, Jane deu uma cabeçada no rosto dele, quebrando os óculos e machucando a testa do homem. O rosto do assassino estava coberto de sangue, mas ele só conseguia encarar Jane, sem vida. Jane chutou o homem, lançando-o no ar. O assassino atravessou a parede da capela e atingiu uma viga que estava dentro do local. Jane entrou, ignorando os 2 adolescentes no canto da sala. Ela se aproximou do assassino inconsciente e arrancou sua máscara. Ana, Jane falou pelo comunicador. Conseguiu o rosto dele. Deixa eu verificar, disse Ana no comunicador. A lente de contato de Jane tirou uma foto do homem, e Ana tentou descobrir sua identidade no extenso banco de dados dos invisíveis. Entendi, o nome dele é Sargento James Barnes. Ele serviu aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial ao lado de Steve Rogers. Nossa, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Como diabos ele tem uma arma de fabricação soviética? Jane perguntou, olhando o rifle de James. Diz aqui que ele foi dado como morto durante uma missão que deu errado, mas o corpo nunca foi recuperado. Se eu tiver que chutar, ele deve ter sido salvo pela Hydra, já que foi dado como morto perto de uma base da Hydra. Ah, espera, tenho outros dados sobre ele aqui. O que é? O Soldado Invernal. Ele está na ativa desde os anos 50, então deve ser ele. Bradley aparentemente o conheceu durante a Guerra da Coreia. Ele matou Kennedy e, nossa, até Howard Stark. Isso é um feito e tanto, Jane assobiou. O que devemos fazer? Parece que a Hydra está começando a nos encontrar ativamente. Certo, Bradley está nos Estados Unidos agora. Vou pedir para ele entrar em contato com Fury para pedir cooperação. Eles estão fazendo grandes mudanças aqui. E o Barnes? Leve-o para o QG. Vejamos se podemos fazer algo a respeito. Entendido, Jane cantarolou enquanto ele se levantava. Ele se virou e viu 2 adolescentes assustados se abraçando. Nossa, não pensei que seria tão rápido. Já terminou seus negócios? Precisamos ir para casa. Quem é esse? O garoto afro-americano perguntou a Tandy. Minha mentora, não se preocupe, ela é sempre assim. Tandy suspirou. Ela caminhou até Jane, junto com o garoto afro-americano, e todos se teletransportaram para longe do local, deixando-o semi-destruído. Capítulo
205. 6 horas antes da tentativa de assassinato de Fury, Fury entrou silenciosamente em seu escritório escuro, com suas roupas habituais. Assim que a porta se abriu, Fury examinou toda a sala, verificando se havia alguma anomalia no local. Ele não reagiu, o que significava que achava que não havia perigo. O diretor da SHIELD continuou caminhando em direção à sua mesa, mas não se sentou na cadeira. Em vez disso, apenas bateu na mesa pensando profundamente. De repente, como se quisesse despistar o oponente, sacou uma pistola do coldre e a apontou para o canto da sala. Não adianta mais se esconder, disse Fury friamente. Mas é impressionante que você tenha conseguido burlar todas as verificações de segurança do meu escritório. Cauteloso como sempre, diretor, disse uma voz, mas não havia ninguém. Mas você está mirando no canto errado. Fury franziu a testa ao ouvir as palavras do homem, como se seu orgulho tivesse sido ferido. Um homem então apareceu bem ao lado de Fury, alertando-o ainda mais. Fury se virou rapidamente, apontando a pistola para o homem. Era um homem afro-americano, vestindo uma armadura preta de aparência futurista com um capacete que escondia o rosto, mas a viseira estava aberta. A armadura tinha linhas que pareciam músculos. Na verdade, provavelmente se parece mais com o exoesqueleto do que com a armadura moderna com a qual Fury está acostumado. E você é? Fury tossiu, tentando esquecer que tinha mirado no canto errado. O homem apenas sorriu. Não se importava que Fury continuasse apontando a pistola para ele, mas o homem caminhou em direção à mesa de Fury e de repente bateu na parte de vidro da mesa. De repente, uma projeção de uma tela de computador foi exibida na frente deles, mostrando uma pasta vazia. Sujeito Eterni, disse o homem em um exoesqueleto. Pasta vazia, hein? Foi você quem apagou? Fury perguntou novamente, investigando. Não fomos nós que apagamos, o homem deu de ombros. É mais um dano colateral. Você se importa em explicar melhor? É uma longa história, disse o homem, apoiando-se na mesa. De qualquer forma, como minhas informações sugerem, você acabou de voltar de uma reunião com o secretário Pierce, certo? Fury segurou sua arma cada vez mais forte, mas não respondeu. Você perguntou a ele se queria adiar o projeto Insight, certo? Porque havia alguns dados que você não conseguia acessar. Quem é você? Uma toupeira? Fury perguntou novamente. Estamos apenas tentando fazer o que é melhor aqui, diretor, o homem sorriu. Meu nome é Isaiah Bradley. A carranca de Fury se aprofundou ao ouvir o nome, fazendo o sorriso de Isaiah se alargar ainda mais. Já ouviu o nome? Quem estou enganando? Claro que sim. Relaxa, diretora, não estou aqui para me vingar do Estado. Na verdade, estou aqui para lidar com os problemas dela. Isaiah tirou um pendrive sabe-se lá de onde e mostrou para Fury. Se importa se eu mostrar o que tem dentro? Mas sugiro que se sente, diretor. Não se preocupe, não vamos te machucar. Fury apontou, mas Isaiah não respondeu. Vendo que não havia ameaça, Fury guardou a pistola no coldre, mas sua mão continuou segurando-a. Fury sentou-se, com o corpo voltado para o projetor no vidro. Isaiah inseriu rapidamente o pendrive, e arquivos de dados apareceram. O que você sabe sobre o projeto Insight, diretor? Perguntou Isaiah. É um projeto ultra-secreto, eu não. O projeto envolvia 3 aeroporta-aviões que patrulhariam a Terra e com o uso de um algoritmo que avaliava o comportamento de cada indivíduo, eliminariam humanos que representassem uma possível ameaça. Não é mesmo, diretor? Isaiah sorriu. Fury só conseguiu suspirar diante da declaração. Foi uma resposta à Batalha de Nova York e a todos os incidentes dos últimos 2 anos. O algoritmo irá identificar indivíduos altamente perigosos e eliminá-los. É nesse mundo que você quer estar, diretor? Um mundo onde você será julgado por um crime que ainda não cometeu? Não é assim que funciona, disse Fury calmamente. No início, vamos vigiar esses indivíduos extremamente perigosos e quando estiverem prestes a cometer o crime, vamos matá-los. Bem, o secretário Pierce parece não gostar disso. Fury franziu a testa. Quer dizer? Veja isso. Isaiah então exibiu uma lista de nomes no projetor. Dr. Stephen Strange, Sr. Jonathan Smith, Rei Grodd Zimera, Doutora Maya Hansen, Doutora Ellen Shaw e assim por diante. Essas pessoas são uma ameaça à humanidade, diretor? Onde você conseguiu isso? Fury se levantou, observando atentamente a lista de nomes, e até viu seu próprio nome nela. O servidor do Alexander, disse a Isaiah. Bem, mais para o servidor da Hydra. O quê? Fury franziu a testa. Olhe o nome do arquivo, disse a Isaiah. A percepção de Alexander. E eu devo acreditar em você, disse Fury, acusadoramente. Você não respondeu à minha pergunta. Pelo visto, a armadura que você está usando é tecnologia Zimera. A espiã do Rei Grodd? Não servimos a reis, presidentes ou diretores, disse Isaías. Servimos a Mãe Terra e aqueles que estão com ela. Fury sacou a arma mais uma vez e disse a Isaiah. E qual é o seu objetivo aqui? Contar algumas mentiras para quebrar a confiança mútua da SHIELD? Para causar o caos em nossas fileiras? Para lhe mostrar a verdade, respondeu a Isaiah. Nós, os invisíveis, temos sido alvos da Hydra ultimamente. Quer dizer, destruímos suas bases o tempo todo, mas ainda assim, um deles conseguiu rastrear um de nossos membros recentemente, então pedimos sua cooperação, diretor. Vocês aparecem aqui sem dizer nada sobre si mesmos e ainda querem minha cooperação? A bagunça é sua. A Isaiah sorriu. A suposta melhor agência de inteligência da Terra foi infiltrada por nazistas. Isso deve ser constrangedor para você, diretor. Você tem alguma prova além deste arquivo, que pode ser facilmente falsificada? O sorriso de Isaiah sumiu, parecendo cansado. Olha, diretor, ou você coopera ou não. É simples assim. Podemos fazer isso sozinhos. Posso garantir que Alexander quer sua cabeça agora, especialmente depois que você pedir a ele para adiar o projeto Insight. Fury ergueu a sobrancelha. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, mas então Fury colocou a arma no coldre novamente, aparentemente interrompendo sua hostilidade. E qual é exatamente o seu plano, Sr. Bradley? Bradley riu baixinho.
Você não vai gostar, diretor, mas não posso te dizer aqui. Fury apenas o encarou. Parecia hesitante, mas então Bradley o interrompeu. Olha, você pode encontrar as evidências sozinho no seu banco de dados. Se decidir cooperar, saberemos e iremos até você. Lembre-se, diretor, podemos fazer isso sozinhos. A diferença é que depende de você se os Estados Unidos conseguirão conter a situação. Não confie em ninguém. Há um motivo para o Rei Grodd nunca mais comparecer às reuniões. Bradley então pegou um pendrive, era preto, e o colocou sobre a mesa. Chave mestra, ferramenta de descriptografia útil, coloque-a no seu computador. Execute o software e qualquer arquivo criptografado será descriptografado em menos de um segundo. Sem esperar pelas palavras de Fury, Bradley apertou um botão que estava em seu cinto e foi rapidamente engolido por uma luz azul, desaparecendo no ar. Fury apenas olhou para onde Bradley costumava ficar. Ele estava batendo rapidamente na mesa, como se estivesse tentando acalmar sua ansiedade. Por fim, ele pegou o pendrive e o conectou à tomada. O pendrive fez um clique e os dados foram conectados ao computador. Abra os arquivos do lançamento do satélite estelar lemuriano, disse Fury calmamente. Houve uma fração de segundo de silêncio, antes que uma voz fria e monótona respondesse. Acesso negado. Execute a ferramenta Seleton Key Decryption, continuou Fury. Aguarde. Descriptografia bem-sucedida, abrindo pasta. Fury então viu o pendrive preto queimado do soquete, talvez um mecanismo de autodestruição. Ele pegou o pendrive e o guardou na gaveta antes de verificar os arquivos do lançamento do satélite. Os dados estavam todos lá. A lista de nomes, os envolvidos e os que modificaram ativamente o projeto. Fury só conseguia suspirar diante dos dados. Copiou tudo para outro pendrive e guardou-o no bolso. Ele saiu rapidamente do escritório, indo em direção ao carro. E 6 horas depois, um atentado contra a vida de Fury quase teve sucesso. Capítulo 206. Tempo presente? Isaiah e os outros estavam em frente a uma casa de aparência normal. Era uma casa decente, porém sem graça, em Washington, D.C. Na verdade, parecia bem parecida com as outras casas próximas. Isaiah foi até a maçaneta da porta e apertou o polegar na fechadura. A fechadura se transformou em um scanner, que aceitou a impressão digital de Isaiah. Depois disso, porém, ele não abriu a porta, soltou a maçaneta e esperou do lado de fora. Um segundo depois, a porta foi aberta por dentro, e uma francesa os recebeu com um ar bastante casual. Demorou mais do que eu esperava, disse a francesa para Isaiah. Alguém não está cooperando, respondeu Isaiah secamente. Virou-se para os outros dois atrás dele e gesticulou para que entrassem. Entrem. O grupo entrou no local e novamente parecia uma típica casa americana, sem nenhuma normalidade. Este é o seu quartel-general? Fury questionou, olhando ao redor do lugar. Isaiah e a francesa não responderam. Em vez disso, continuaram caminhando em direção à cozinha e, finalmente, pararam em frente à geladeira. Mais uma vez, Isaiah agarrou a maçaneta e um scanner de impressão digital apareceu. Isaiah escaneou sua impressão digital e uma voz robótica ecoou pela cozinha. Bem-vindo, agente. 007, Isaiah Bradley. A porta da geladeira se abriu, revelando uma entrada de aparência bastante futurista para outro cômodo. Isaiah entrou no cômodo e a francesa o seguiu. Assim que a francesa entrou na geladeira, outra voz ecoou. Bem-vinda, agente. 004, Joanna Dark. A francesa, ou melhor, Jane, gemeu. Você esqueceu de remover a parte do de Ark, de novo. Eu não moro mais em Ark, sim, eu nasci lá, mas vamos lá, isso foi há séculos. Então encontre um sobrenome, respondeu Isaiah. Cleo não tem uma Jane zombou. Ela tem um nome completo, continuou Isaiah. Cleópatra Teia Filopator. Você ao menos sabe o que isso significa? Perguntou Jane com um olhar estranho. Não, o que isso significa? Isaiah perguntou curioso. Teia Filopator significa, a amada de seu pai. Comum para os faraós. Um típico. Isaiah riu da informação, mas continuou. Enquanto isso, Steve e Fury no fundo se entreolharam, aparentemente confusos. Seus pensamentos foram interrompidos quando chegaram a uma sala bastante aberta. Estava vazia, mas repleta de tecnologia. Computadores nas laterais, telas presas às paredes, outra porta no canto que levava a outra sala, e no meio da sala, uma mesa com projetor holográfico. Certo, vamos informar vocês dois sobre o que descobrimos, disse Isaiah, encostando-se no holograma. Ele apertou um botão na mesa e o holograma apareceu. Sobre ontem, a Jane aqui foi atacada por um assassino, de fabricação soviética. Confirmamos que o assassino foi enviado pelo secretário Pierce. Ele usou o algoritmo de Zola para rastrear Jane, que estava usando um pseudônimo. O algoritmo de Zola? Steve franziu a testa. Como Arnim Zola? A Fury ainda não lhe contou, capitão? Ele nunca me disse nada, respondeu Rogers. Jane apenas suspirou. Operação Clipe de Papel. Os Estados Unidos recrutaram cientistas, engenheiros e técnicos alemães após a Segunda Guerra Mundial, incluindo Arnim Zola, que foi transferido para a SHIELD. E o que é esse algoritmo de Zola? Perguntou Steve. Um algoritmo que vasculhará dados na internet em busca de potenciais ameaças à Hydra, disse a Isaiah. Parece familiar, diretor? Projeto Insight. Steve franziu a testa. Mas o projeto é para encontrar aqueles que são uma ameaça à humanidade. Qual você acha que é a estrutura do projeto, capitão? Questionou Jane. A estrutura é o algoritmo de Zola. Steve então se virou para Fury. Você sabia disso? Quando você começou o projeto, você sabia disso? Eu não sabia no começo. Mas agora eu sei, disse Fury, tirando um pendrive do bolso. As listas de nomes estão lá, e os nomes estão se expandindo, mais do que você me mostrou ontem. Bem, precisamos impedir isso, disse Jane. Em cerca de 2 meses, Pierce convidará todos os membros da segurança para Washington, D.C., para o lançamento dos porta-aviões. E aposto que ele matará todos os membros ali mesmo. Isaiah então toca no holograma, revelando os esquemas da Terra. Lá muitos pontos podiam ser vistos, nenhum país tinha nenhum, mas havia uma
peculiaridade. Zimera tinha um ponto grande. Esta é a escala da percepção de Alexander. Como você pode ver, o diretor, o capitão e Zimera parecem ser tratados de forma especial aqui, principalmente porque o algoritmo não funciona com símios, já que eles realmente não têm conexão com a rede. Mas sabemos que Pierce ainda os atacará. Então, aposto que um dos aeroporta-aviões irá até lá manualmente e matará todos os símios daquela selva. Qual é o objetivo da Hydra então se eles estão dispostos a chegar ao genocídio? Steve perguntou novamente. Segurança em vez de liberdade, capitã, respondeu Jane. A Hydra trabalhou tão bem em incutir o medo de conflitos ao longo desses anos que muitas guerras foram iniciadas por eles, metade delas guerras civis. Eles querem fazer o mundo temer por sua segurança e devido aos eventos recentes, esses medos aumentaram. Você foi enganado, diretor, disse a Isaiah. Sua paranoia foi usada por Pierce, junto com a paranoia dos membros do conselho que concordaram com este projeto, com esta missão. Eles querem tirar sua liberdade, em troca de uma ilusão de segurança. Fury ficou em silêncio por um segundo antes de falar. Então, o que você vai fazer? Como dissemos antes, queremos cooperar, para livrar o mundo da Hydra. Não sei se você percebeu, mas meu próprio Shield está me caçando agora. É por isso que precisamos colocá-lo no lugar de diretor mais uma vez, respondeu Jane, cruzando os braços e sorrindo. Temos um plano, mas precisamos esperar um pouco. Estou todo ouvidos, disse Fury. Jane então parou de se encostar na mesa e caminhou em direção à porta no canto da sala. Ótimo, a Isaiah ficará aqui para informá-lo sobre o plano. Enquanto isso, capitão, por favor, siga-me. Mais uma vez, Fury e Steve se entreolharam, e Steve seguiu Jane em direção ao outro cômodo. Ao entrar na sala, ele percebeu que a temperatura estava muito mais fria, e havia um tubo cheio de líquido no meio da sala, e naquele tubo havia um homem, aparentemente flutuando no líquido. Reconhece este homem, capitão? Jane perguntou suavemente. Steve só conseguia caminhar em direção ao metrô, aparentemente espantado com o que via lá dentro. É o Book. Seu amigo Jane assentiu. E aqueles que me atacaram em Nova Orleans. Então você quer dizer, ele não é da Hydra, respondeu Jane. Pelo menos não por vontade própria. Foi vítima de lavagem cerebral. Steve apenas olhou para o homem flutuando à sua frente. Tem alguma coisa que você possa fazer com ele? Estamos trabalhando nisso, cantarolou Jane. Entramos no cérebro dele e vasculhamos suas memórias. A mente dele está praticamente destruída, mas é por isso que sabemos que Pierce o enviou. Bem, apenas, ajude-o por favor. Já estou trabalhando nisso. Capítulo 207. No meio da noite, Isaiah estava sentado no terraço da casa, fumando cigarros pacificamente enquanto a lua cheia brilhava intensamente no céu. Seu rosto parecia bastante calmo em meio à fumaça espessa do cigarro. O brilho fraco do fogo iluminava seu rosto e a cinza do cigarro caía em suas calças, queimando-as levemente. Já se passaram quase 2 meses desde o ataque, e amanhã seria o dia em que o plano seria executado. O caos certamente se instalaria em Washington, a lei marcial provavelmente seria declarada instantaneamente. E eles poderiam arriscar uma guerra total entre os Estados Unidos e Zimera. Para Isaiah, esta não é mais uma operação do invisível, é uma operação zimerana. É uma jogada arriscada, mas tecnicamente como membro especial do Conselho de Segurança. Os zimeranos têm o direito de conduzir uma operação adequada em qualquer solo sob o nome das Nações Unidas, desde que ele tenha um casus belli sólido. Muitas coisas podem dar errado amanhã, o orgulho dos homens, a ganância dos reis, a inveja dos camponeses. Mas ele está confiante, afinal. Eles já fizeram isso tantas vezes. Você fuma? Perguntou uma voz vinda da porta. Isaiah se virou para ver quem era. Era Rogers com sua camiseta branca de sempre. Não com frequência, mas sim. Isaiah cantarolou, voltando-se para a lua mais uma vez. Você? Não, respondeu Rogers. Sentou-se ao lado dele, virando-se para a lua. Você acha que isso vai funcionar? O plano? Sim, disse Isaiah. Tem alguma reclamação, capitão? Diga suas queixas agora. Rogers apenas se recostou na cadeira e suspirou. Não, é só que muito arriscado. A relação entre as duas raças já é complicada, então este pode ser o único evento que quebrará a tênue linha. Todo mundo sabe disso, capitão. Isaiah assentiu. Mas também é uma declaração. Que os Estados Unidos e a Zimera trabalharão juntos para derrotar esse parasita de organização de uma vez por todas. Os superiores podem não gostar disso, Rogers riu. Então você sabe o quão corrupto o governo é. Eu estava começando a acreditar que não, disse Isaiah, colocando as cinzas na bandeja. Sim, eu sei como te trataram durante a Guerra da Coreia. Fury me contou, disse Rogers, olhando para o chão. Você também serviu na Segunda Guerra Mundial? Eu não fiz isso, disse Isaiah. Mas depois que vi seu heroísmo na guerra, sinto que não fiz nada pelo país, então me alistei. Quando eu e meus irmãos voamos para a Coreia, nos levaram para uma instalação. Vacina contra tétano, disseram eles, besteira. Éramos apenas armas. Presos como cães, submetidos a experimentos como macacos. Sinto muito, disse Rogers com profundo pesar. Não sinta, continuou Isaiah fumando outro cigarro. Não é sua culpa, capitão. Você é um exemplo perfeito do que eu imagino deste país, mas a verdade está longe de ser imaginação. Eu fui ingênuo, só isso. Rogers apenas cantarolou, olhou para a lua cheia e brilhante acima e continuou. Você tem família? Sim. Isaiah assentiu. Casei-me antes de me alistar, tive um filho, mas isso foi nos anos 50, agora sou bisavô. Bem, isso é bom. Rogers sorriu. Eu amei uma mulher uma vez. Ela está velha agora, casada com outro. Às vezes, acho que estou deslocado demais. As pessoas que conheço estão mortas, sofreram lavagem cerebral ou são velhas demais para falar. Ainda estou decidindo se isso é uma maldição ou uma bênção. Ainda estamos decidindo, capitão, disse Isaiah.
Somos homens fora do tempo. O rei Grodd tem quase 1 milênio de idade, Cleo tem 1 milênio de idade, mas ainda estamos decidindo se esta vida é uma maldição ou uma bênção. Pessoas vêm e vão, a esposa do nosso fundador costumava dizer isso. Enquanto todos morrem, nós vivemos para enterrá-los, mas ela parece tão acostumada que acho assustador não sentir nada se um dos meus entes queridos morre. Talvez ela nunca tenha se acostumado com isso, disse Rogers. Talvez ela só tenha conseguido esconder melhor. Talvez, cantarolou Isaiah. Você tem medo da morte, capitão? Eu estaria mentindo se dissesse não, disse Rogers. Mas agora, sinto que estou prestes a ter um encontro com a morte. Você ainda é jovem, se estou pensando em termos psicológicos, disse Isaiah. Não pense se merece ou não está segunda chance. Apenas aproveite, talvez encontre outra pessoa que não seja sua mulher dos 40? Rogers riu tristemente. Não sei, eu tentei, mas não consegui. Eu devo uma dança a ela. Isaiah apenas balançou a cabeça, divertido. Você é um homem muito leal, Rogers. Sou um soldado, disse Rogers. Está na minha natureza. Há uma linha tênue entre um soldado e um cachorro, capitão, continuou Isaiah, fazendo Rogers franzir a testa. Você precisa aprender a pensar por si mesmo, em vez de receber ordens o tempo todo. E você? Você também não é um soldado? Isaiah suspirou, a fumaça do cigarro se espalhava por todo o ambiente. Não, eu tenho minha própria voz aqui. Se eu achar que um plano é idiota, eu vou falar, vou debater, não ficar sentado quieto num canto, ouvindo besteira. Depois disso ninguém mais falou. Isaiah continuou fumando, enquanto Rogers observava a lua lá no alto. Então, Isaiah olhou as horas e disse a Rogers, você deveria dormir um pouco, capitão, estaremos ocupados amanhã. Sim, Rogers cantarolou, levantando-se. Boa noite, Bradley. O sol brilhava intensamente sobre DC. Um grupo de homens e mulheres estava reunido no meio de uma sala envidraçada, segurando taças de champanhe enquanto um projetor holográfico era ligado na frente deles, mostrando uma contagem regressiva. Pierce ficou em pé diante de todos, erguendo sua taça de champanhe. Sei que a estrada não tem sido fácil nos últimos meses, alguns de vocês podem querer me expulsar da cadeira, mas, finalmente estamos aqui, e o mundo deveria ser grato. Faremos da Terra um lugar mais seguro, onde a paz seja eterna. Uma mulher ergueu seu copo. Por um mundo mais seguro e protegido. Para um mundo mais seguro e protegido. Pierce estava prestes a beber seu champanhe, mas, atrás da multidão à sua frente, viu algo se aproximando do prédio. Era um veículo aéreo, mais especificamente um topter, zumbindo no céu de Washington, D.C. Pierce parou enquanto olhava para o tóptero. Ora, parece que alguém finalmente chegou. Capítulo 208. Grodd entrou na sala com certa naturalidade. Estava sozinho, sem nenhum guarda, ou pelo menos foi o que Pierce viu. Vestia um terno, tipo smoking, como que os humanos usam. O chão tremia enquanto ele caminhava, como se o concreto embaixo mal conseguisse suportar o peso de Grodd. Os vereadores estavam olhando para Grodd, como se ele tivesse feito algo terrivelmente errado. Bem, tecnicamente ele fez, já que ele nunca mais apareceu nas reuniões, mesmo tendo sido especificamente convidado. Como está seu voo, majestade? Perguntou Pierce casualmente enquanto caminhava em sua direção, apertando sua mão. O de sempre, disse Grodd calmamente. Estou aqui para parabenizá-lo. Espero que este projeto traga paz à humanidade. Nós trabalhamos duro mesmo. Pierce assentiu. Champanhe? Não, eu não bebo, recusou Grodd. Muito bem. Pierce sorriu. Vejo que você decidiu usar um dos nossos trajes. Sim, achei que era a coisa certa a fazer. Afinal, é o momento da humanidade, respondeu Grodd. Algum problema no lançamento? Graças a Deus, não, respondeu Pierce. Até agora, nenhuma perturbação. Grodd apenas cantarolou. Caminhou em direção aos outros vereadores e apertou a mão de um por um, embora a outra parte parecesse relutante. Grodd então caminhou para o outro lado da sala, aparentemente se separando dos outros. Continue. Não vou mais incomodá-lo, afinal, este é o seu momento. Estou aqui apenas para formalidades. Grodd então tirou uma pequena caixa. Era um estojo de óculos. Ele a abriu e tirou os óculos antes de colocá-los. Os vereadores então se voltaram para o projetor holográfico no meio da sala, que exibiu 0h02min56 o que significa que o lançamento ocorreria em 3 minutos. Este será um novo começo para a humanidade, disse Pierce, tentando mudar o clima, mas então, um anúncio veio. Atenção, agentes da SHIELD, aqui é o diretor de vocês falando. Os vereadores franziram a testa ao ouvi-la, especialmente Pierce. Ele conhecia bem aquela voz, afinal, foi ele quem o escolheu como diretor. Eu sei que alguns de vocês ouviram que eu me tornei um rebelde, ou que eu traí a SHIELD, mas isso é tudo mentira. Pierce rapidamente pegou seu telefone e mandou uma mensagem para alguém, tudo isso capturado pelos olhos de Grodd. Agora, por que você acha que eu fiz esse anúncio? Bem, estou aqui para lhe dizer que a SHIELD foi comprometida. Ela foi tomada pela Hydra, uma organização terrorista especializada em incutir medo, tudo em nome do controle absoluto. Capitão? O interlocutor então mudou para a voz de um homem familiar. Aqui é Steve Rogers falando. O que o diretor disse é a verdade. A SHIELD foi comprometida pela Hydra e seu líder é Alexander Pierce. Quando seu nome foi pronunciado, todos os olhos do vereador se voltaram para Pierce, que apenas deu de ombros diante da acusação. A equipe Strike Insight, que está dentro do porta-aviões agora, também é uma delas. Não sabemos quantos mais, mas sei que estão no prédio. Pode estar bem ao seu lado, pode estar te observando. Se o projeto for lançado, milhões de pessoas inocentes e inteligentes morrerão, as pessoas que se opuseram ao princípio da Hydra. Controle absoluto. Há 2 meses houve uma tentativa de assassinato contra mim e Nick Fury na minha própria casa. Se aquele porta-aviões estiver no ar, ninguém estará seguro, incluindo você e eu, a menos que os impeçamos.
Sei que estou pedindo muito, mas o reforço está a caminho. Então, peço que esperem, se for só eu, tudo bem, mas aposto que está errado. Quando o discurso terminou, um grupo da equipe Strike entrou na sala de reunião, todos armados com armas totalmente carregadas. Seu fascista desgraçado, disse um vereador africano. Não estou nem um pouco surpreso. O que você vai fazer agora, Pierce? Perguntou Grodd calmamente enquanto caminhava até ele. Atirar em nós? Nos ameaçar com palavras vazias? Todas as armas se voltaram para Grodd, os olhos da equipe cheios de medo. Admito que foi um pequeno descuido sua vinda, disse Pierce. Trabalhamos tanto para separar você e o resto da humanidade há anos, que eu esperava que o conselho dele fosse livre de símios até o fim. Bem, você perdeu a aposta, Pierce, disse Grodd. Então, qual será o resultado? Na sala de controle do projeto Insight, ninguém se mexia. Estavam tensos, pensando no que fazer, com medo de que a pessoa ao lado fosse um agente da Hydra e que seriam eliminados caso demonstrassem qualquer sinal de rebelião. De repente, um homem com armadura completa entrou na sala, caminhando em direção ao responsável pelo lançamento. Cancele a contagem regressiva, envie os navios agora, ele disse calmamente. O cara na cadeira não disse nada, apenas ficou sentado ali, em silêncio. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Perguntou o homem novamente. Nenhuma resposta. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É sim, senhor, disse o cara na cadeira. Então lance o maldito. Antes que o homem pudesse dizer mais alguma coisa, um dardo de repente pousou em seu pescoço. Ele pegou o dardo para vê-lo, com os olhos ficando embaçados. Ele pressionou o comunicador e falou fracamente, lancem as naves, manualmente. O resto da equipe Strike que estava na sala caiu no chão, aparentemente inconsciente. Um grupo de homens e mulheres então abriu a porta à força e na frente deles estava Steve Rogers. Todos estão bem? Perguntou Rogers. Capitão, disse uma mulher loira. Kate Rogers cumprimentou. Preciso que todos vocês desabilitem os mecanismos de lançamento? Capitão, é tarde demais, disse um agente, olhando para uma tela. Eles invadiram o hangar, vão abrir os portões de lá. Merda. Um homem com um exoesqueleto. Eu esperava que não chegasse a esse ponto. Bom, então é o plano B. O homem apertou o comunicador e falou no microfone. Grodd, plano B. Grodd apenas encarou a equipe de ataque, que agora apontava suas armas para os outros vereadores em vez de Grodd. Eles os fizeram reféns para que Grodd não os atacasse. Majestade, disse Pierce calmamente. E se um oficial corrupto dos Estados Unidos de repente tivesse o código nuclear e o enviasse para Zimera? Quando poderíamos simplesmente impedir o uso deste projeto em um instante? Para uma secretária você fez, e se terríveis, disse Grodd. É impossível que isso aconteça. Se você não consegue, como um político corrupto normal conseguiria? Bem, é só imaginação. Pierce deu de ombros. Certo, mudança de assunto. E se o mundo inteiro decidir que Zimera será inimiga da humanidade? Mais uma vez, um caso idiota. Grodd deu de ombros, andando de um lado para o outro, deixando a equipe de assalto nervosa pra caramba. Esse é o seu objetivo, não é? Seu plano é enviar um dos porta-aviões para nossa Terra para que vocês, HIDRAs, possam dominar o mundo, controlar todo mundo? Afinal, somos o seu maior obstáculo. Ah, você sabe, sorriu Pierce amargamente. Bem, é claro que eu sei, disse Grodd, pegando a garrafa de champanhe e bebendo-a inteira. Achei que você não bebia, disse Pierce, divertido. Achei que você fosse sensato, retrucou Grodd. Mas é claro que mentir é a arma de um político. Não há como nos impedir, majestade. Pierce sorriu ao ver os porta-aviões saindo do lago. Foi lançado. Vocês, HIDRAs, não aprendem, né? Disse Grodd secamente. Ou estão apenas tentando encontrar uma maneira desesperada de fazer isso funcionar, mesmo sabendo que estava fadado ao fracasso quando me viram aqui. Pierce apenas deu de ombros. Ou simplesmente estou confiante. Grodd suspirou. Certo, já chega. O vidro dos óculos de Grodd de repente exibiu prompts de comando, com comandos sendo escritos rapidamente. Os comunicadores de cada equipe Strike explodiram, despistando-os e despistando suas armas. Um deles até morreu porque a explosão atingiu seus cérebros. Pierce estremeceu ao ver sua equipe de Strike cair. Os vereadores rapidamente pegaram as armas e miraram no restante da equipe de Strike ainda viva, incluindo o próprio Pierce. Pierce, lido com a sua gente há décadas, disse Grodd, caminhando em direção a Pierce. Base após base, da Sibéria Sokovia até a África do Sul, lidei com todas elas. Pierce franziu a testa. Você é? Grodd agarrou o corpo de Pierce, fazendo-o engasgar com as próprias palavras. Sim, eu sou eles. Pierce, aparentemente despreocupado por estar agora nas mãos de Grodd, balançou a cabeça. Eu deveria saber. De repente, um dos membros da equipe de ataque sacou uma arma escondida do bolso e tentou atirar em Grodd pelas costas. Grodd sentiu um formigamento quando a bala atingiu seu traje à prova de balas e se virou. Ele resmungou, jogou Pierce no chão e deu um soco no homem que atirou nele, achatando a cabeça do homem instantaneamente. Você não pode me matar, Grodd. Pierce riu baixinho. Você precisa que eu detenha os porta-aviões. Meio certo, disse Grodd. Não posso te matar agora, mas não preciso que você para os porta-aviões. Os óculos de Grodd exibiram novamente os comandos, e então ele falou com seu comunicador. Envie a Força Aérea. Capítulo 209. Alexander Pierce observou centenas de topter surgirem do nada no céu, aproximando-se rapidamente dos 3 porta-aviões. Os olhos de Pierce finalmente viram o medo naquela cena. Você tem noção do que fez. Você enviou sua força aérea para solo americano, praticamente declarando guerra. Não é o caso, Pierce, disse uma voz, entrando na sala enquanto ele falava. Era Fury, com o rosto todo ferido e o braço quebrado, mas ele parecia determinado, caminhando rapidamente em direção a Pierce, sacando sua pistola.
O reino Zimeran tem o direito de enviar seu exército para uma ameaça, desde que hajam casus belli. Com a aprovação do conselho, Pierce retrucou. Bem, pelo que posso perceber, o conselho não está em sua melhor forma agora, disse Fury brincando. Ele pegou um pedaço de papel e mostrou a Pierce. Então tomamos a liberdade de perguntar em um conselho da ONU, em particular. Em particular? Sim, como você e seu amigo têm feito há décadas, disse Fury categoricamente. Diretor Grodd cumprimentou Fury, caminhando em sua direção e pegando o papel. Desculpe incomodá-lo com todas essas formalidades. Sem problemas, majestade, respondeu Fury. Pierce, o que você está fazendo? Lá fora no céu de Washington DC, um enxame de topiteiros apareceu de repente do nada, assustando os cidadãos abaixo. Atenção, povo de Washington DC, ecoou um alto-falante por toda a cidade. Aqui é a Força Aérea do Reino de Zimeran. Não queremos causar danos, repito, não queremos causar danos. Sob a ordem das Nações Unidas, fomos incumbidos de neutralizar uma organização hostil que sequestrou 3 porta-aviões. Por favor, não saiam de nenhum prédio. Se estiverem do lado de fora, por favor, entrem rapidamente em suas casas ou entrem em casa. Os topiteiros rapidamente cercaram os porta-aviões. Soldados símios saltaram dos topiteiros, pousando no porta-aviões portando metralhadoras. Em um dos porta-aviões, 3 soldados símios foram mobilizados, todos com metralhadoras. Ao pousar na pista, o asfalto rachou, dificultando a decolagem dos jatos. Eles dizimaram completamente os que tentaram revidar e rapidamente assumiram o controle da aeronave, apreendendo-a por completo. Ground observou por trás da janela enquanto suas forças dominavam as 3 aeronaves. Ele ordenou aos soldados que não matassem os soldados que se rendessem, e muitos o fizeram. Então havia muitos prisioneiros de guerra. O povo de Washington já estava ansioso, disse Pierce enquanto era amarrado à cadeira. Afinal, um exército estrangeiro invadiu a cidade deles. Você acha? Grodd sorriu. Ele caminhou até um terminal e começou a digitar. Majestade, o que o senhor está fazendo? Perguntou um vereador francês. Compartilhando o que aconteceu com esta organização com o público, ele disse casualmente. Mas, isso é vergonha pública. O fato de o Conselho de Segurança ter sido enganado por fascistas é prejudicial demais para a reputação, continuou Grodd, interrompendo qualquer sinal de protesto. Não se preocupe, vereador, depois disso não haverá mais Shield, e toda a culpa será atribuída a Fury. Como? Perguntou um vereador, virando-se para Fury. Sim, decidimos dissolver a Shield, disse Fury calmamente. A Shield não fará mais parte dos Estados Unidos, seu foco será exclusivamente a segurança mundial. O Conselho de Segurança Mundial, juntamente com a ONU, supervisionará esta nova organização. Sua Majestade, o Rei Grodd, autorizou o uso da tecnologia Zimeran, com a condição de que todas as nações estejam envolvidas, não apenas os Estados Unidos. Com a aprovação de quem? Perguntou outro vereador. De novo. A ONU, disse Fury, largando uma pasta inteira de papéis sobre a mesa. Nós não ficamos sentados bebendo cerveja nesses 2 meses, vereador. Um dos vereadores abriu a pasta e estava prestes a falar, mas Grodd o impediu. O inimigo ainda está nesta sala, vereador. Por favor, evite falar sobre a nova organização depois que tudo isso acabar, disse Grodd, finalmente concluindo sua tarefa. Feito. Parabéns, Pierce, o mundo quer sua cabeça. Isso não acabou, Grodd, disse Pierce calmamente. Quando você corta a cabeça de uma hidra, muitos. Eu conheço a lenda, Pierce retrucou Grodd. Afinal, nosso Deus criou aquela criatura. Quando os porta-aviões pousaram, os prisioneiros foram retirados. O exército americano aguardava na plataforma de pouso, aparentemente insultado, mas sem poder fazer nada. O general caminhou em direção ao comandante Zimerano que se aproximava, saudando-o. Obrigado pelo seu serviço, comandante, nós cuidamos do resto. General, com todo respeito, os prisioneiros virão conosco, disse o comandante Zimerano. Eles são todos criminosos americanos, comandante. Não podemos entregá-los ao senhor. Temos direito aos prisioneiros de guerra, general. Sinto muito, mas precisamos levá-los a Zimera para mais interrogatórios. Escute, comandante, este é o nosso solo. De repente, um homem interrompeu o general e sussurrou algo para ele. O general apenas apertou a mão e assentiu. Muito bem, comandante. Obrigado pela ajuda. Vamos proteger o porta-aviões. O comandante Zimerano assentiu. Obrigado pela compreensão, general. Capítulo 210. Fury estava em frente ao parlamento, com a mídia e os observadores atrás dele. Ele não parecia nem um pouco nervoso, mas os políticos à sua frente estavam. Flashes de luz podiam ser vistos atrás de Fury, jornalistas e escritores famintos o observavam como abutres. Diretor Fury, por favor, explique por que o senhor comprometeu a segurança nacional ao praticamente incendiar nossa agência de inteligência? A Hydra estava vendendo propaganda e mentiras, não inteligência, disse Fury. Você é o diretor da SHIELD, senhor Fury. Você não tem vergonha nenhuma do que sua incompetência fez à nossa nação? O que eu fiz foi permitido pelas Nações Unidas. Isso não tem nada a ver com as Nações Unidas, diretor. Trata-se da segurança nacional dos Estados Unidos, disse um homem. O que o senhor fez colidir com potências estrangeiras é basicamente um ato de traição. Então o que você quer que eu faça? Perguntou Fury com severidade. Dar um tapa na mão desses nazistas? É isso que você está insinuando? Soltar esses fascistas? Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é, por que vocês precisam buscar ajuda de potências estrangeiras em vez de resolver isso internamente? Olha a lista, gritou Fury. Vejam quantos membros da Hydra estão nas fileiras do governo. Se eu tivesse visto, aqueles nazistas teriam sido alertados e o plano deles teria dado certo. Tudo bem, então me diga por que você enviou aqueles criminosos para os Zimeranos. Esses terroristas deveriam estar na nossa prisão. Isso é mais do que colocar pessoas na prisão, retrucou Fury.
Os Zimeranos e eu trabalhamos juntos para erradicar essa organização corrupta de uma vez por todas. Os Zimeranos têm tecnologia melhor para extrair essas informações, então eu simplesmente faço o que acho necessário. Você está dizendo que não está confiante em nossa tecnologia, diretor? É a verdade, disparou Fury. Até um cego percebe. Cooperação é fundamental para o fim deste desastre, mas você fica aí sentado como se os Zimerianos não fossem uma preocupação para os Estados Unidos há décadas. Se não quer que eles se tornem uma ameaça, então coopere. É simples assim. Diretor, por favor, abstenha-se de falar segredos de Estado? Segredo de Estado? Zombou Fury. Você está brincando? O parlamento só pôde suspirar diante da declaração. Então vamos ao próximo problema. Continue. Fury cantarolou. A dissolução da SHIELD. Então vocês vão simplesmente dissolver nossa agência de inteligência e transferir o pessoal para uma agência internacional? Nada vai mudar, disse Fury. Mesmo antes disso, a SHIELD era uma agência antiterrorismo que operava em escala global. Sob o nome dos Estados Unidos, apontou um homem. Correto. Mas agora, oferecemos às Nações Unidas a criação de uma agência internacional para lidar com o combate ao terrorismo e ameaças extraterrestres. Tudo o que peço é que vocês autorizem a transferência de pessoal para essa organização. E por que deveríamos fazer isso? Porque diz respeito à segurança do povo da Terra, apontou Fury. Você quer que aconteça uma segunda batalha de Nova York? Você quer outro ataque alienígena como o que aconteceu em Londres? Não, claro que não. Precisamos de uma equipe de resposta. Os Vingadores são... Não é o suficiente. Fury os interrompeu. Vocês querem o destino do mundo inteiro nas mãos de alguns homens e mulheres? Nestes últimos anos, sabemos o quão perigosa é a ameaça. Precisamos de uma organização adequada para lidar com ela. E este? Departamento de Observação e Resposta dos Mundos Sencientes. Quem estará no comando dele? O Conselho de Segurança Mundial, juntamente com a ONU, supervisionará isso e eu, como diretor. O próprio Rei Grodd concordou com o plano. Ele fornecerá tecnologia para o departamento. Os olhos do parlamento se aguçaram ao ouvir aquela frase. Tecnologia Zimeran? Sim. Explique-nos mais sobre essa agência internacional, diretor, pediu outro homem. Todos os países do Conselho de Segurança estarão envolvidos, fornecendo recursos humanos e não humanos. Hoje em dia, as fronteiras entre as nações estão se estreitando, precisamos proteger a Terra de ameaças sobrenaturais, sejam elas do espaço ou de dentro da própria Terra. O parlamento ficou em silêncio por um segundo, antes de falar. Discutiremos isso na próxima reunião, diretor. Por enquanto pode ir. Os flashes de luz se tornaram mais frequentes à medida que Fury saía da sessão, ignorando todas as perguntas que lhe eram feitas. Ele parecia calmo, sem demonstrar qualquer sinal de emoção. Tudo o que precisava fazer era direcionar o calor para si, enquanto a organização se construía. O trabalho dele está feito, por enquanto. Nova York. Enquanto isso, Plutão e Tena assistiam a todos esses eventos pela TV, enquanto o som de adolescentes discutindo podia ser ouvido ao fundo. Uau, disse Plutão distraidamente. Às vezes acho que exagerei nisso. Em que? Perguntou Tena. Os anéis. Os apóstolos, disse Plutão, tomando um gole de chá. Mas o que está feito, está feito. A única coisa de que preciso agora é paz e tranquilidade. Os sons de adolescentes discutindo atrás de você de repente se acalmaram, fazendo Plutão suspirar de contentamento. Deixe-os. Tena riu baixinho. Eles estão descobrindo coisas novas. Bem, talvez eu precise dar a eles uma oficina ou algo assim. Eles estão perturbando a paz e a tranquilidade desta casa. A competição de robótica será em um mês, então é natural que eles fiquem estressados assim. Plutão suspirou. Vamos ver como vai ser. Se ele ganhar, vou dar a ele um lugar para brincar com seu parceiro. Tena apenas riu. Claro, como você quiser. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.